Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje, com o nosso software Wild Horses, nós vamos analisar os preços da Bitcoin cotada em dólares para o dia de hoje, quinta-feira, 11 de outubro, às 23 horas e 59 minutos. Nós vemos nesse gráfico uma sequência de topos e fundos ascendentes que iniciou em início de junho, a primeira metade de junho, e foi interrompida em final de setembro. Então nós temos aqui 1, 2, 3 fundos ascendentes, 2 topos ascendentes que passaram a ser interrompidos e uma sequência aqui de topos descendentes deu lugar a ela. Então isso aparentemente interrompeu uma sequência de alta dentro de um canal de baixa. Isso pode significar uma horizontalização do movimento diário? Sim, isso pode. Porém, isso pode dar retorno ao movimento altista, caso novos topos sejam estabelecidos. Ao mesmo tempo, isso pode significar uma transição do momento de alta para um momento de baixa, retornando à tendência primária, a tendência principal, que é a direção do canal de baixa. Caso esse fundo aqui fique abaixo desse fundo anterior, sugerindo uma sequência futura de fundos e topos descendentes. Para ter uma ideia mais clara dos limites, então, que esse candidato a fundo aqui deve assumir ou pode assumir, nós vamos fazer uma análise dentro do gráfico com a perspectiva em 23 dias. E aí o que nós vemos é o seguinte: a região que eles principalmente visitaram, os preços da Bitcoin dentro desse horizonte de 23 dias, estamos já ao fundo dela. Então, é possível que esse fundo seja rompido, como já foi rompido todas as vezes que nós tivemos um topo dentro do movimento. Então aqui pode ser mais um desses casos. E o fundo então ficaria dentro de uma expectativa nossa acima de 6.500. Ele formaria um fundo, pode ser hoje, né, ao longo do dia de hoje, pode ter sido ontem, que corresponderia a esse ponto aqui, um fundo. Então nós teríamos um fundo ascendente em relação aos anteriores, confirmando a sequência de fundos ascendentes. E aí existiria a necessidade de nós termos novos topos ascendentes, e aí ele voltaria a testes buscando limites superiores a esse último topo aqui. Na possibilidade de que esse novo fundo seja formado abaixo de 6.500, então nós temos um novo teste em torno de 6.450, que é o limite que a gente vinha comentando na semana passada, que nós imaginávamos que fosse testado, para ser testado pelo novo fundo. E aí sim, confirmando-se um fundo acima dele, fica claro então um movimento horizontal dentro desse range, tá? Que seria 6.450, 6.700, tá? 6.650, um range de $200, de 6.450 a 6.650. E no caso então de mais esse fundo aqui ser rompido, bom, aí nós teríamos um movimento já de baixa claro, que começa a se manifestar dentro do gráfico semanal, e nós precisamos um acompanhamento mais amplo para ter uma ideia da sua dimensão. Então vamos observar bastante a cotação do preço de hoje, para que o fundo formado, na expectativa de que ele fique entre o valor atual aqui, logo abaixo de 6.600, que foi o fechamento do dia de ontem, segundo o CoinMarketCap, e eventualmente acima de 6.500. Então esse é o range que nós vamos estar observando para continuar com uma expectativa de alta possível. Caso esse fundo aqui seja perdido, então a expectativa de alta ela é adiada, e nós vamos então buscar para ver se vamos manter o movimento horizontal ou vamos partir para um movimento de baixa, caso esse outro fundo aqui em 6.450 seja rompido. Para ter uma ideia mais exata do que esperar para o dia de hoje, vamos dar uma olhada no nosso outro algoritmo, independente do anterior, que faz a predição explícita dos preços. Bom, e aí nós vemos então que temos uma expectativa de leve alta, o que é promissor, com vistas a $6.591 para o final do dia de hoje.
tá? Com o intervalo admitido de 6.560 a 6.620. Então, dentro dessa expectativa aqui, nós não romperíamos os fundos ou os topos atuais. Então, no dia de hoje, nós manteríamos a expectativa de as três possibilidades: novas altas, movimento lateral ou uma queda. Tá? Então, não vai ser decidido no dia de hoje ao que está sendo sugerido aqui pelo nosso algoritmo. Esse gráfico aqui, esse algoritmo, ele consegue um erro de 0,44% na previsão diária dentro dos últimos 12 dias, e onde nós temos uma margem de erro que é inferior a praticamente 6 vezes a variação do preço no dia. Ou seja, para cada dólar de erro que a gente tem, o preço da Bitcoin varia em torno de 6. Tá? Então isso é uma margem bastante boa. Né? Quanto menor do que 100%, nós já estamos com um erro menor do que o papel varia, e nós estamos aqui bastante abaixo disso. Então esse algoritmo aqui está fazendo um trabalho bastante bom. Nós vemos aqui que a coloração está retornando a tons amarelados, tá? Então o que está começando a acontecer é uma lenta valorização ou uma lenta aumento da dependência dos preços do volume, tá? Mas ainda está num percentual muito baixo. 25% da variação está sendo explicado pelo volume, mas essa variação está começando a crescer dentro do diário. No semanal ela é bastante maior. Vocês sabem como estão acompanhando a nossa análise semanal da Bitcoin. Bom, por último, então, eu gostaria de mostrar para vocês uma curiosidade aqui sobre o nosso software. Então isso aqui é uma janela, é um gráfico interno que a gente tem para ter uma ideia das classes de modelos que vão melhor explicar o comportamento dos preços. Então o que a gente tem aqui? Os últimos 12 dias, e aqui a gente tem diferentes classes então de modelos. Tá? Isso não são todos os modelos, são alguns, para que a gente não tenha somente uma busca cega. A gente consegue dar uma olhada qualitativa, e isso nos permite encontrar mais rapidamente o ponto ideal para a sintonia do software. Então o que nós temos aqui? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta ordem. Tá? Notem que nós temos 3 números, que na realidade a gente trabalha com 3 conjuntos de coeficientes. Né? Autodependência, dependência exógena e da média do próprio erro anterior, que seria mais ou menos o coeficiente de aprendizado. A gente pode interpretar isso assim. E aqui nós temos os dias. Então esse aqui é o último dia, é o mais recente, e esse aqui é o dia mais anterior dentro da escala de tempo. Então isso aqui seria 12 dias atrás. Tá? E aqui nós temos então a coloração desse, a gente chama ladrilhado, tá? Desses pixels aqui, são os erros. Então aqui a gente tem erro indo de 0 até 2%, em saltos de 25 e 25 dentro dessa escala aqui. Então esses foram os dias aqui que nós tivemos o maior erro, são erros de 2%. E esse erro aconteceu em modelo de quinta e sexta ordem. Colorações mais azuladas aqui, elas mostram erros menores. Então a gente vê aqui uma sequência bastante boa. Aqui modelo de segunda ordem, que foi exatamente o que nós usamos, não com essa configuração, mas a gente faz uma otimização em torno desse ponto aqui. Tá? Outros dias que tiveram desempenho bastante bom, modelos de primeira ordem, modelos de terceira ordem. Tá? E aqui tu pode ver, olhando eles na vertical, tu pode ver os dias que foi mais fácil de fazer previsão. Por exemplo, esse dia aqui foi bastante bom, que seria 3, 4 dias atrás. Tá? Esse outro dia aqui, que foi anteontem, também foi bastante bom, mas exceto alguns modelos aqui de sexta ordem, ele teve aqui um pouco de dificuldade de ter um desempenho bom nisso. Então isso aqui é só para mostrar um pouco mais para vocês como é que o nosso software funciona, tá? E das ferramentas que a gente tem, algumas delas são internas, para nós estar fazendo a otimização, a determinação da melhor escolha de parâmetros para estar gerando os modelos com os quais a gente gera a nossa previsão e apresenta para vocês as nossas análises. Pessoal, muito obrigado. Acompanhe os nossos vídeos, assine o nosso canal no YouTube. Não se esqueçam de marcar, ativar as notificações para vocês serem avisados quando novos vídeos forem lançados. Nós estamos lançando praticamente um vídeo diário, exceto no final de semana. Muito obrigado, até uma próxima.